E aí, tudo na paz? Nesse vídeo eu vou mostrar para você o que é a inspiração das escrituras da Bíblia. Esse que é o livro mais lido, mais estudado, mais escavado, mais questionado da história da humanidade. Sim, será o que é a inspiração das escrituras, e eu vou mostrar para você as melhores interpretações, algumas das melhores interpretações das duas passagens mais claras, porque a ideia é o que a Bíblia ela vai falar dela mesma, e aí você vai poder tirar essa dúvida, porque sabia que tem muita gente que não consegue confiar nas escrituras, na Bíblia da forma devida, porque não conhece e não entende que ela é inspirada. Pois é, vamos aprender um pouquinho sobre isso e as principais interpretações dos dois versículos mais buscados e que nos mostram o que significa inspiração, que é 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1,21. Vamos trabalhar com essas passagens de forma maravilhosa, então fique até o final. Antes, não esqueça, se você aqui é novo no canal, se inscreva e já deixa o seu like, já curte aqui o vídeo, porque esses vídeos têm sido maravilhosos, porque todas as semanas eu tenho colocado vídeos incríveis que te ajudam a compreender mais da palavra de Deus, para você conseguir desenvolver o teu ministério, para você conseguir desenvolver aquilo que Deus tem trazido para você conseguir compreender a palavra acima de tudo. Eu sou o Carlos Araújo, sou especialista em teologia, em história e em filosofia. Estou aqui para trazer esse conhecimento e disponibilizar para que você seja abençoadíssimo. Mas sem delongas, bora lá, vamos entender. Carlos, que negócio é esse? A Bíblia é inspirada? Será que a Bíblia é inspirada por Deus? O que a Bíblia mesmo fala? Bem, antes de nós falarmos o que a Bíblia fala sobre a própria inspiração dela, nós temos que entender o que é essa ideia de inspiração. O que é inspiração da Bíblia? Você já deve ter ouvido falar várias vezes, você já deve ter ouvido em pregações, em aulas, palestras, em alguma coisa aqui na internet. Você ouviu a inspiração das escrituras, a Bíblia é um livro inspirado. Outra pessoa fala, não, a Bíblia não é um livro inspirado. Finalmente, meu Deus do céu, ela é inspirada ou ela não é inspirada? Carlos, me ajuda. Você que é o meu teólogo de referência, me ajuda. Eu te ajudo dizendo primeiro o que seria essa ideia de inspiração. Quando a gente fala de inspiração, a expressão bíblica é theopneustos. Essa expressão grega, theopneustos, significa inspirada por Deus. Literalmente, né? Que é formado de duas palavras gregas aí, que é theos, ou teus aí nesse caso, e pneu, que é respirar, soprar, inspirar. Então, ela vai ser usada lá em 2 Timóteo 3,16, que já a gente vai pegar e buscar uma interpretação melhor, né? E quando fala das escrituras, mostrando a distinção dos escritos que são inspirados e daqueles que não são inspirados. Então ela é soprada, né? É soprada, ou divinamente inspirada. A Almeida, a revista e corrigida, traz divinamente inspirada. Traduções da Bíblia, quando você olha, eu uso muito a NVI, Nova Versão Internacional. São versões diferentes da Bíblia. Mas tem também as mais clássicas, como a Almeida, revista e corrigida, que vai dizer divinamente inspirada. E a Almeida, revista e atualizada, vai dizer, ela traduz por inspirada por Deus. Tudo isso demonstrando, né? Então, quando a gente fala em inspiração, o meu Pirman, que vai trabalhar em seu livro sobre teologia sistemática, né, sobre doutrinas, e falando da Bíblia, vai falar que que seria inspiração? A influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre a mente humana, pela qual os profetas, os apóstolos e escritores sacros, ou seja, sagrados, foram habilitados para exporem a verdade divina sem nenhuma mistura, sem nenhum erro. Olha que interessante como ele fala. Vou repetir novamente. Então, o Perman vai falar que a inspiração é a influência sobrenatural. Então não é um negócio humano, tipicamente humano, apenas não, é sobrenatural do Espírito de Deus sobre a mente humana, de forma pela qual profetas, apóstolos, escritores sagrados foram habilitados, ou seja, tiveram a capacidade dada por Deus para expor a verdade divina sem nenhuma mentira ou erro. Então, quando a gente fala que a Bíblia é inspirada, ela foi literalmente trazida, soprada de Deus para nós, para os escritores, por meio dos escritores
da Bíblia. Basta lembrar que foram mais de 40 autores que escreveram a Bíblia, que tem uma divisão dupla, né, Antigo Testamento e Novo Testamento, certo? Sendo que contém 39 livros no Antigo Testamento, mais os 27 livros do Novo Testamento, totalizando, portanto, 66 livros ao total, e com mais de 40 escritores diferentes. Todos esses recebendo essa, como o Perman fala, essa inspiração, ou seja, essa influência sobrenatural sobre a vida deles. Mas aí a questão é, Carlos, tudo bem, então isso seria inspiração. Então será que a Bíblia é mesmo inspirada? Porque existe todo um debate, né? Algumas pessoas, e muita gente quer falar que a Bíblia não é inspirada. Os motivos podem ser variados. Tem que, acima de tudo, verificar qual é a questão interna da pessoa para falar, ou qual o interesse que ela tem de que não exista um livro que seja parâmetro, que seja sagrado, né? Talvez para que ela possa escolher o caminho que ela deve seguir sem ter grande dor na consciência. Porque se você tem um livro inspirado, um livro que é sagrado de fato, que foi Deus, o próprio Deus que entregou para você, e você rejeita ele, você está rejeitando o próprio Deus. E as pessoas não querem isso, né? Elas querem, não, foi uma opinião de um homem qualquer, tal, né? De alguns homens, até legalzinho, mas eu posso rejeitar isso, pegar aquilo, e não é bem por aí. As escrituras não dão margem para isso. Não dão margem porque agora nós vamos ver a base bíblica para a inspiração, pegando primeiro os dois pontos principais, as duas passagens principais, e ver boas interpretações aqui que eu vou trazer para você, tá? Primeiro, tá em 2 Timóteo 3,16, famosíssimo, né? 2 Timóteo 3,16, que vai nos dizer: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a escritura. Então, se toda a escritura ela é assim, qual é a margem para o que não é? Né? Ou seja, qual passagem, qual parte que não é? Toda a escritura, o que é considerado escritura, ela vai ser considerada inspirada por Deus, que é o tal do teopneustos que nós falamos lá, né? Então, aí eu vou trazer para você primeiro o comentário da Bíblia de Estudo Roman. As Bíblias de Estudo, elas acabam trazendo bons comentários sobre passagens, etc. A Bíblia Roman de Estudo, ela trabalha o seguinte, ela fala que inspirado significa expirada por Deus, com X, expirado, né, jogado. Ou seja, uma vez que a escritura procede, ou seja, vem do próprio Deus, ela é proveitosa de muitas formas. Então, se ela vem de Deus, se é Deus que está trazendo ela pra gente, é óbvio que é algo muito, muito proveitoso, ou seja, serve para muitas coisas na nossa vida, né? Ele vai falar, guiando-nos firmemente pela justiça, maturidade e serviço. Então, as escrituras vão trazer, ela é proveitosa para que eu seja uma pessoa mais justa, para que eu amadureça, para que eu possa servir. E aí ele fala, toda a escritura se refere ao Antigo Testamento, mas por implicação também aos escritos do Novo Testamento. Ele vai citar uma série, no comentário da Bíblia de Estudo, Roman, ele vai citar uma série de passagens, como 1 Timóteo 5,18, depois você pode verificar, 2 Pedro 3, do 15 ao 16, e também 4, do 1 ao 8. Ele fala, esses versículos fluem naturalmente do capítulo 3, versículo 10 ao 17. As robustas declarações sobre o poder salvador e edificador da Escritura, no capítulo 3, agora ele falando aqui de Timóteo, né? 2 Timóteo 3, aí ele vai falar do 15 ao 17, levam a ordem para proclamar esta palavra, que depois você pode verificar lá em 2 Timóteo também, capítulo 4, versículo do 1 até o 41. Então ele vai trabalhar toda isso aí, você vai achar na Bíblia Roman, na página 1954. Olha que comentário interessante sobre a inspiração, sobre 2 Timóteo 3,16. Então, de fato, todo o Antigo Testamento e também o Novo Testamento é considerado escritura. Então, toda a escritura, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento, devem ser considerados como soprados por Deus, trazidos por Deus e devem ser pregados, portanto. Você precisa pregar
Portanto, é importante você entender isso, porque pessoas que não entendem a Bíblia como inspiradas, elas não confiam nas Escrituras. E se você não confia nas Escrituras, como é que você vai ler, meditar todos os dias, portanto, de ter o seu desenvolvimento devocional adequadamente, se você não confia? Você precisa ter fé, confiar, e ao ler, entendendo que ela é a própria palavra de Deus, você consegue ter esse desenvolvimento de forma muito melhor. Outro trecho das Escrituras importantes é 2 Pedro 1:21. 2 Pedro 1:21 vai falar o seguinte. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, fala: Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, né? Levados pelo Espírito Santo. Né? Então jamais a profecia ela teve origem e na vontade humana. Então, olha só, que interessante. Então, ela não foi, a profecia aqui, como metáfora, sinônimo da palavra, da palavra de Deus escrita, ela não foi porque alguém, um ser humano qualquer, quis escrever, mas homens falaram da parte de Deus, levados, impelidos, né, pelo Espírito Santo. Aí o comentário que eu vou trazer para você é do Novo Testamento, interpretado versículo por versículo, do Norman Champlin. Na página 190 ele fala o seguinte: o Espírito de Deus é o agente impulsionador, certo? Ele é a origem do impulso, do motivo, do pensamento, do desejo de escrever e do caráter do qual foi escrito, do que foi escrito. Então, o Espírito Santo, ele motiva, ele leva e ele inspira aqueles que escreverem o que escreveram. Aí ele fala: esses profetas, por sua vez, foram movidos, isto é, impulsionados pelo Espírito, tal como um navio, a vela é tangido pelo vento. Já viu o navio a vela? Tem a vela e o vento bate e carrega ele. Então eles foram levados pelo sopro do Espírito Santo para escrever, para falar em nome de Deus. E se deu, ele fala aqui, mediante alguma modalidade de experiência mística, é óbvio, é algo do sobrenatural, evidentemente, de tal modo que foi produzido não um livro humano, produto da perspicácia humana, e sim um livro divino que nos traz revelações autênticas da parte de Deus. Bonita o comentário do Champlin aqui. Certo? Para a gente partir para o final, essas são as duas passagens principais comentadas aqui. Uma Bíblia de estudo, um comentário bíblico, né, que são formas de você estudar e se aprofundar a Bíblia com muito mais propriedade. Eu tenho cursos preparados que ensinam as pessoas a fazer desde o devocional até desenvolver estudos bíblicos, e ajuda as pessoas a fazer isso. Se você tem interesse e quer saber mais, me procure no meu Instagram ou escreva aqui nos comentários: Carlos, como é que eu faço para ter um devocional constante? Como é que eu faço para desenvolver estudos bíblicos? Eu quero aprender, que eu te ensino os métodos que eu tenho utilizado, certo? E para finalizar, Norman Geisler, um dos grandes apologistas, defensores da fé do último século aí, em sua Teologia Sistemática. O que é um livro de Teologia Sistemática? É um livro que fala sobre doutrinas bíblicas, fala sobre a verdade principal da fé cristã. Certo? Ele nos diz que a Bíblia ela é inspirada em alguns pontos. Por exemplo, a Bíblia ela é inspirada em tudo o que está contido nela. Porque nós lemos lá em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. E nós vimos que todo é Antigo e Novo Testamento. Certo? Então, a Bíblia é inspirada em tudo o que está contido nela. Ele vai falar que a Bíblia é inspirada até mesmo as palavras por si mesmas, as palavras que estão lá no original, pensando, tá? Elas são, lembrando que a Bíblia foi escrita em grego, hebraico e umas porções em aramaico. Então, essas palavras escritas no original, elas foram inspiradas por Deus. Mateus 22, versículo 43 e 44 diz: Ele lhes disse: então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Depois em 1 Coríntios 2,13 também está escrito assim, ó: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, agora Paulo falando, né? Mas em palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então, a Bíblia, até nas palavras ditas, propriamente é inspirada. A Bíblia, ela é inspirada também, em terceiro lugar,
em os tempos verbais, porque lá em Gálatas 3,16 fala assim, ó, assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando, né, de muitos, mas ao seu descendente. Repare que ali está sendo muito específico. Você vai falar os seus descendentes. Não, tem também os tempos verbais. Olha, quem, quantos, né? Ali, quais são as pessoas. Então, ó, ele fala assim, né? Falando a muitos, mas não ao seu descendente. Quando entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Então, a partir de Cristo, e não de muitos, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, usando o artigo aí no singular, ele não está dando possibilidades para outros. Então repare, até nas questões, nos tempos verbais, nas questões gramaticais, muitas vezes ela foi inspirada, porque senão você muda o sentido, se você muda a questão gramatical. A Bíblia é inspirada, quarto lugar, chegando até a menor partícula de uma palavra. O Norman Geisler vai falar. Tem gente que não gosta disso não, mas repare, ele fala em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, fala assim, ó, não pensem, Jesus falando, que vinha abolir a lei ou os profetas. Não vinha abolir, mas cumprir, digo-lhes a verdade. Enquanto existem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra, né? É o tio J, que muitas vezes é traduzido aí, né? Não, a menor letra, nenhum traço vai ser tirado da lei. Então, em tudo, em todo momento, em todos os aspectos, a coisa é definitivamente inspirada. Então, a Bíblia, resumindo aqui, ela é inspirada em tudo que está escrito nela, ela é inspirada até mesmo em palavras por si mesmas, ela é inspirada nos seus tempos verbais, ela é inspirada chegando até a menor partícula de uma palavra, quando você pensa nos originais. Então, a Bíblia não é qualquer livro que foi escrito, não é, portanto, mais um livro de religião, não é conto da carochinha, é a própria inspiração soprada por Deus, por homens pecadores, imperfeitos como eu e com você, mas que divinamente foram inspirados e puderam trazer aqui esse livro que não só é uma peça incrível da sabedoria humana, inspirada por Deus, mas sabedoria humana, mas é transformador. A Bíblia tem transformado a minha vida ao longo de mais de 20 anos no Evangelho, e Deus tem usado a minha vida para expor essa mensagem para muitas pessoas, e em expor essa mensagem para muitas pessoas, eu tenho visto muitos serem transformados por Deus, e eu estou completamente crédulo, crente, de que Deus usa, ele fala de diversas maneiras, mas de uma maneira especial, ele fala por aqui, pelas orientações, por aquilo que foi escrito nesse livro, que é que em contato, né, o Espírito Santo trazendo ele, revelando as verdades do Senhor para a minha vida e para a sua vida, pode ser algo que vai mudar você. Se você ainda não passou a ler a Bíblia todos os dias, e muito mais que ler, estudar e portanto, meditar nas Escrituras todos os dias, eu faço esse convite para você. Se precisar de ajuda, como eu disse, eu tenho trabalhado com isso, tenho ajudado pessoas. Só me pedir ajuda que eu vou te ajudar, eu vou te falar como é que você pode fazer para ter devocional constante, todos os dias lendo, meditando na Bíblia, e também aprender a estudar e desenvolver seus próprios estudos, pregação para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado, e até o próximo vídeo, semana que vem, hein?